Bora lá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, imperadores, bom dia, pessoal, tudo bem? 38º dia aqui que nós estamos na fé e na pegada falando sobre o reino. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Claudinha. Tudo bem, Claudinha? Me enxergando bem, me vendo bem, me ouvindo bem? Tô ajustando aqui o celular porque... Vamos lá. 38º dia aqui na pegada, né? Rumo ao reino, né? E como eu sempre começo, o foco é liderança, desenvolvimento pessoal, mentalidade, mentalidade cristã, né? Acho que a conexão tá ruim, tá me ouvindo bem, Claudinha? Dá um ok aí. O que tá falhando? Não sei se tá me vendo bem. Mas vamos lá. Eu creio que tá, né? Não tá aparecendo mais, tá parecendo que tá normal. É que às vezes dá uma reconexão. Mas é por causa de várias coisas, né? Enfim. Nesses 38 dias a gente aprendeu muitas coisas, né? Muitas coisas bacanas. E hoje nós vamos aprender uma coisa muito interessante, que é a lei da colheita. Não, tá travando. Claudia, esse negócio da internet. A travação é da internet, porque eu não sei por que trava desse jeito, mas, né? Mas tudo bem, vamos começar, tá? Vamos inclinar nossa cabeça aí para baixo e orar ao Senhor, sim. Pai amado e querido, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, eu te peço liberdade, autoridade para falar, ler a tua palavra, meu Pai. Dá entendimento, sabedoria. Faça com que nós possamos entender a tua palavra, meu Pai. Levar a tua palavra a mais pessoas, Pai amado e querido. Eu te peço, Deus poderoso de Israel. Dai-nos essa capacidade de enxergar o que nos olhos humanos normais eu não enxergaria, meu Pai. Meu Pai, fala conosco, meu Pai, de maneira tremenda, Senhor. Meu Pai, aquelas pessoas que estão com insônia, pessoas que estão com ansiedade, depressão, pessoas que estão com vontade, né? Aquela vontade, desejo de suicídio, tira, meu Pai, arranca, meu Pai. Pai amado, cuida dessas pessoas, meu Pai, faça com que elas entendam e conheçam a Tua palavra. Senhor, eu te peço nessa madrugada, meu Pai, de sexta para sábado, de sábado, né, na verdade, abre o nosso entendimento, abre a nossa visão, faça isso com que nós possamos enxergar, ver, ouvir, falar o extraordinário na Tua presença. Faça com que a Tua palavra seja realmente uma palavra transformadora. E eu já tenho certeza que o Senhor já ouviu, meu Pai. Eu agradeço por ter me acordado e por mais uma madrugada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja graças a Deus. Tá ligado? Então vamos lá. Nós temos que falar porque temos muitas coisas, né? Nós temos muitas coisas aí que nós vamos comentar. Vai ser tremendo, tá? Então, prepara aí. Liderança, mentalidade cristã. Lembra que você nasceu para liderar? Cabeça de líder focada no desenvolvimento pessoal. Todo dia 0,0,1 melhor do que ontem. Se você focar todo dia um pouquinho, no final de 10 dias vamos ter no final de um ano, pode ser que nós vamos ter 365 possibilidades diferentes de desenvolver, né? Porque o desenvolvimento ele tem que ser constante. Bem-vindo, Fernando. O desenvolvimento ele tem que ser constante, ele não pode ser um desenvolvimento que, porque eu sei, eu parei de aprender. Não, o desenvolvimento ele tem que ser algo que eu busque todo dia, nem que seja, por exemplo, uma biografia nova, nem que eu busque uma leitura nova, mas tem que ser algo que eu realmente me desenvolva, né? E eu falo assim que a palavra, a leitura, quando a gente vem ler a palavra, a Bíblia, a palavra do Senhor, a busca do reino, é justamente para isso, para que você busque a liderança, porque não existe um livro de liderança tão grandioso e tão precioso como a Bíblia, porque tem lições de líderes, e além de ter lições de líderes, tem lição de liderança. Porque quem é o maior líder? O próprio Criador. Se ele é o maior líder, ele deu capacidade. Se ele deu capacidade para quem lidera,
Então, ele nada melhor do que ele para ensinar os líderes. E um líder, para ser um bom líder, tem que ser um bom liderado, né? Então, é umas consequências, entende? Mas vamos lá. Ontem nós paramos lá em Levíticos, né? Nós paramos em Levíticos, nós estamos lendo a parte de Levíticos. Levítico é um livro de leis, então é um livro que ele não é tão agradável assim para muitas pessoas, porque as pessoas talvez não entendam, mas é um livro que é muito importante nós lermos para nós entendermos o cuidado do Senhor com o povo, porque naquela época o povo não tinha rei, não tinha governador, não tinha juiz, e o próprio Deus era o juiz, era o rei. Ele era o médico, ele cuidava de tudo, então ele teve que colocar regras, leis. E ele fez isso naquela época porque o povo de Israel, ele queria que esse povo fosse um modelo para o mundo. Então ele colocou regras. E em Levítico essas regras elas foram assim, destronchadas, foi ponto a ponto falando por um. E hoje nós estamos aqui no 23º capítulo. E vamos falar do 26º, 23º do 20, capítulo 23, versículo 20 e 26, que fala o dia da expiação. Olha que bacana. Vamos lá então. Disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 deste mês, ao dia 10 desse mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis tanta convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Neste mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, por toda a alma que nesse dia não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, e esse eu destruirei do meio do meu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde. Celebrareis o vosso sábado. Lá em 33 ele fala, a festa do tabernáculo. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês 7º, será a festa do tabernáculo ao Senhor. Por 7 dias, ao primeiro dia, haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, 7 dias será a convocação. E essa você oferecerá ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º, tereis santa convocação e ofertas tu oferecerás queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil o farás, né? São essas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos, de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, ao 15º dia do 7º mês, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias, ao primeiro dia e também ao oitavo dia haverá descanso solene. No primeiro dia tomarei para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias. Cada ano é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramo. Todos os naturais de Israel habitaram em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tireis da terra do Egito, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Lá em 24 fala assim, um azeite para o candelabro. Disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que
te tragam azeite puro de oliva batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho. Arão as conservará em ordem desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações, sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. O pão para a mesa do Senhor. Também tomarás da flor da farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será as 2 dízimos de uma efa. E os porá em 2 fileiras, a 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor em cada sábado. Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisas santíssimas, para eles, das ofertas queimadas do Senhor, como estatuto perpétuo, a pena do pecado e da blasfêmia. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita, o certo homem israelita, contendaram no arraial. Então, o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan, e o levaram à prisão, até que ele se fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém será morto, mas quem matar o animal restituirá igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Um homem será morto. Uma é a mesma lei. Haverás tanto o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então falou aos filhos de Israel que levasse o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. O Senhor não tinha mais ou menos não, amigão. Errou, é morte, é apedrejamento. Era expulso porque era para ser exemplo, né? 25. O ano do descanso. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada, não colherás. O ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento a ti e ao teu povo e à tua serva, e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, e o teu gado e os animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Ou seja, até isso, né, que são detalhes, né, meus amigos, o Senhor coloca aqui na lei, né? O ano do jubileu está em 25:8, Levíticos.
Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão, a cada um à sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis os que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas, não podadas, porque é jubileu, tanto será para vós outros o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão, segundo o número dos anos. Desde o jubileu comprarás do teu próximo, e segundo o número dos anos dos meses, ele venderá a ti. Sendo muitos anos, aumentará o preço, e sendo poucos, abaixará o preço, porque ele te vende o número das meses. Não oprimais ao vosso próximo. Cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então era assim, o povo, vamos supor que para chegar no ano do jubileu faltava 3 anos. Então o cara vendia a terra para usar durante esses 3 anos, porque no ano do jubileu o cara que era dono da terra voltava a ser dono da terra de novo, né? E se aquela pessoa, ou seja, se ele vendeu barato o cara, ele voltava de novo a ser dono daquela terra. Incrível, né? Observais os meus estatutos, guardais os meus juízos. E assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis na colheita anterior, até no ano 9º, até que venha a sua messe, comereis na antiga. Também a terra não se venderá nem perpetuidade, porque a terra é minha, pois vos sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Ou seja, o Senhor fala, tudo que tem aqui é meu. Eu estou emprestando para vocês, então você cuida como eu estou mandando. Se eu falei que no 7º ano você descansa, pode ficar tranquilo, porque no ano anterior, que é o 6º, eu vou dar 3 anos de colheita. Ou seja, o que não colhe no ano vai colher para 3 anos. Para que você fique no 7º tranquilo e 8º você coma. Tremendo, né? Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que arremir, então contará os anos a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tomará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-las, então o que for vendido ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano a contar da sua venda. Durante o ano será lícito o seu resgate. Se passado de 1 ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro ficará em perpetuidade ao que comprou, pelas suas gerações. Não sairás de poder dele no jubileu, mas as casas das aldeias que não tem muro mas as casas das aldeias que não tem muro em roda serão estimadas como os campos da terra. Para eles haverá resgate, e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão terão direito perpétuo de resgate dos levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador do jubileu.
porque a casa das cidades dos levitas são sua possessão no meio dos filhos de Israel, mas no campo, no arrabalde da sua cidade, não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Leis a favor dos pobres. Se tu, meu irmão, empobrecer e tuas forças decaírem, então sustentá-los-ás como estrangeiro e peregrino. Ele viverá contigo, não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, a teu Deus, para que teus irmãos vivam contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tireis da terra do Egito, para vos dares a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus. Leis a favor de escravos. Também, lá em Levítico 25:39, também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo até no ano do jubileu te servirá. Então sairá de tua casa ele e seus filhos com ele, e tornará sua família e a possessão de seus pais, porque são meus servos que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos, não te assenhorás dele como tirania. Teme, porém, ao teu Deus. Quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor. Delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis os filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias, que estiverem convosco, que nasceram na vossa terra e nos vos serão por possessão. Deixá-los eis por herança para vossos filhos, depois de vós, para vos haverem como possessão. Perpetuamente os fareis servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com tirania, nem sobre uns aos outros. Quando os estrangeiros ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou algum da família do estrangeiro, e depois de haver ser vendido, haverá ainda resgate para ele, um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Com aquele que o comprou acertará contas desde o ano em que se vendeu, e ele até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga um jornaleiro. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprado o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele e o pagará em proporção aos anos restantes, o preço do seu resgate, e como jornaleiro de ano em ano estará com ele. Não se assenhoreará dele como tirania à tua vista. Se desta sorte se não resgatar, sairá do ano no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele, porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito, porque eu sou o Senhor vosso Deus, né? São leis perpétuas que o Senhor colocou aqui, né? Em Levítico 26 ele fala assim, ó, admoestação contra a idolatria. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ele, ou seja, para que eu possa ajoelhar a ele, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis os meus santuários, porque eu sou o Senhor. O Senhor era incrível. Bênção decorrente da obediência. Então tem ali as leis, mas também tem a bênção. Olha as bênçãos agora. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprides, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra
Deitar-vos-eis e não haverá quem vos espante, farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porém, o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei vosso Deus, e vos sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, o Deus que tireis da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar reto. Amanhã nós vamos falar justamente sobre algumas outras leis, né, de Levítico. E nós vamos terminar Levítico para a gente começar Números. Amanhã vai ser o último dia que nós vamos falar sobre essas leis, tá? Nós vamos falar e começar amanhã sobre Levítico, sobre Números, que é o 4º livro da Bíblia, né? E nós vamos falar, os líderes de Israel implementam as leis, tá? Mas aqui eu falei que eu ia falar sobre semear e colher. E aí decisões e consequências. Tudo na vida é assim. Se eu tomo decisão, tem uma consequência. Assim como a vida, a liderança é a soma das decisões que tomamos todos os dias. Cada decisão traz consequências. Decidimos como responder às pessoas, decidimos como o montante de um orçamento para promoção e propaganda, decidimos quem contratar, decidimos que valores merecem ser conservados. Nas proximidades do fim de Levítico, Deus lista as bênçãos que oferece àqueles que lhes obedecem e a punição que receberão pela desobediência. Deus, o líder por excelência, esboça claramente as consequências das escolhas do seu povo, né? E são 10 que eu queria listar aqui para vocês verem, né? Líderes que falham em tomar boas decisões. Primeiro, revelam falta de comprometimento. Segundo, mostra que o sufoco está disperso. 3, procuram desculpas. 4, esquecem-se do grande quadro. 5, levam a público pensamentos privados. 6, adotam o lema, isso está bom assim. 7, não assumem com seriedade a orientação de Deus. 8, compartam-se inconsistentemente. 9, criam relacionamentos pobres. 10, evitam mudanças. Então, isso aqui são 10 decisões e consequências que as pessoas tomam que deveria fazer algumas vezes no oculto e algumas vezes em falar com outras pessoas, mas não, né? Líderes, eles precisam entender que tudo na liderança é uma consequência, né? É como aqui mesmo fala, né? A consequência de quando eu contrato uma pessoa, a consequência quando eu falo com uma pessoa, quando eu brigo com uma pessoa. Então tem consequência, nós temos que ficar atento a isso, né? As consequências das coisas que eu faço. Por exemplo, amanhã quando você levantar, as decisões que você vai tomar, que roupa você vai vestir, para onde você vai, automaticamente no final do dia, as decisões que você tomou de manhã vai surtir consequências no final da tarde. E na vida é assim, né? É a lei da colheita e da plantação. Só tem direito a colher só quem planta. Não há possibilidade de eu tentar colher algo que eu não plantei. E também não tem possibilidade de eu colher limão se eu plantei laranja. Você entende? Então é a lei da semeadura, a lei da colheita, né? E a lei das decisões e consequências. Eu preciso, como líder, entender que eu, como líder, preciso entender que decisões de liderança é diferente de decisões de qualquer um. Líder, quando ele toma uma decisão, ele afeta outras vidas, porque outras vidas estão olhando para ele, né? E eu dou um exemplo de um líder que, posso citar o nome, mas um líder que eu estava indo, acho que tinha ido umas 5 vezes até vendo ele falar, né, pregar ou dar um treinamento de liderança, e
Nenhum desses seus treinamentos ele deu vários exemplos que eu uso, que é muito sensacional. Mas teve um que tinha lá mais ou menos umas, 200 pessoas, 300 pessoas, que ele deu um exemplo que não é, aos meus olhos, bom perante o Senhor, porque poderia influenciar negativamente muitos outros jovens. E ele falou ao público o que ele fez, e por que ele fez, como se fosse de bom e agrado. Qual é a consequência disso aos meus olhos? Os outros jovens fizeram exatamente o que ele falou no dia seguinte. Todos quiseram fazer o que ele fez. Só que perante a palavra, errado. Mas pela falta, né? Talvez ali naquele dia ele não foi feliz na sua fala. A consequência foi que outros jovens replicaram o que ele falou. E eu, por exemplo, deixei de seguir. Eu deixei de ir até ele porque não me agradou mais. Então é assim que é a liderança. São as leis da consequência. Nós precisamos tomar cuidado com isso que a gente fala, como é que a gente fala, para quem a gente fala. Então, existe um peso de um jugo muito diferente para líder, né? John Maxwell, ele fala que quando nós formos dessa para outra vida, os líderes principalmente, vai chegar lá e o seu peso vai ser diferente, porque uma coisa é quando você não influencia ninguém, uma coisa é quando você tem o poder de influenciar outras pessoas e você pega e influencia outra pessoa a tomar decisões ou a falar ou a fazer coisas por causa da sua atitude. Então, o seu julgamento será diferente. Então, você tem que tomar muito cuidado com o seu perfil de liderança, quem você está influenciando e o que você está fazendo para influenciar. Então, aqui em Levíticos, o Senhor ele foi categórico sobre as leis, sobre o que fazer e o que não fazer. Mas ele também foi categórico nas bênçãos da obediência ao Senhor, né? Isso no contexto geral, né? Nesse terceiro livro, o livro Levítico é livro de leis, porque, como eu disse, não tinha reis e o Senhor era o Deus naquela época só. Eles não tinham outro rei, juiz. O Senhor era tudo. Mas vocês vão entender que eles não soubem dar esse valor ao tão poderoso que é o Criador, né? E não cabe eu julgar. Cabe eu interpretar o meu desejo. Eu só penso assim, se fosse comigo, né? Talvez naquela época, talvez eu poderia errar também, mas hoje eu penso, Senhor, né? Que maravilha, porque hoje o Senhor é o meu governador, é o meu imperador. Ele é o meu imperador. E eu sou imperador como ele, porque eu sou imagem e semelhança dele. Então isso é muito poderoso, meus amigos. Vocês entenderam, imperadores? Então, para a gente finalizar aqui, eu quero que vocês coloquem esse foco. Eu vou colocar nas descrições esses 10 pontos que líderes que falham em tomar boas decisões. E é para a gente refletir e não errar nessas decisões, porque as decisões influenciam outros líderes, até mesmo os nossos filhos. Então nós temos que ficar atentos, tá bom? Então, vamos lá, inclina a cabeça. Então vamos falar assim, ó Pai amado, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, em nome do Deus poderoso de Israel, em nome de o Pai amado de Abraão, Isaac e Jacó. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente, o Deus que fez maravilhas, o Deus que colocou as leis do passado, é o Deus que está aqui nos ouvindo nesse momento. Então, Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor venha nos proteger, nos livrar do mal. Coloca a couraça da justiça, o capacete da salvação. Livra-nos, homens sanguinários, da bala perdida, né? De todo o mal do dia de amanhã, Senhor. Livra-nos e livra toda a nossa família. Curai todos aqueles que estão doentes, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, acalentai o coração daquelas pessoas que estão com ansiedade, depressão, que estão com insônia, com aquele pensamento e vontade de suicídio. Livra-os do mal, meu Pai. Abre a visão, abre a mentalidade, Senhor. Coloca, meu Pai, poder e autoridade sobre eles, meu Pai, porque eles são imagem e semelhança do Senhor. Como eu falo aqui, meu Pai, eles nasceram para ser líderes, governantes, imperadores. Então dá essa visão e essa clareza, meu Pai. Poderoso de Israel, eu te agradeço por esses 38º dia aqui na Tua Palavra, meu Pai, pregando e falando a Tua Palavra. E amanhã, se for da Sua vontade, vamos chegar no 39 dia, no 39º dia. Nós vamos estar falando e entrando no 4º livro da Bíblia, que é Números. Então, desde já, eu te peço e te agradeço, Senhor. Se for da Tua vontade, amanhã eu estarei aqui. Pai amado e querido, eu te agradeço por tudo, Senhor, pela minha família, pela minha vida, a vida dos meus pais, vida das pessoas que passaram aqui. E muito obrigado por esses 38 dias às 3 da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito na minha vida e as maravilhas contínuas. E para você, abençoado, seja ligado à sua vitória, tá bom? Deus abençoe vocês. Fica com Deus aí, com o Senhor Jesus. Bom fim de madrugada, né?
E amanhã tem mais, tá bom? Tchau, tchau. Aqui embaixo vou colocar na descrição os 10 pontos sobre colheitas e obediência, tá bom? Tchau, tchau.